Deixa eu ver se eu melhoro a conexão aqui. Tá tudo normal. Vamos ver se dá certo, gente, porque eu tô num shadow ban ferrado, ninguém consegue me marcar, ninguém consegue fazer um monte de coisas, eu não apareço na timeline do povo, eu não apareço os stories, tá complicado, mas vamos tentar dar uma mudada nisso. Aliás, vocês podem contribuir com isso apertando o botãozinho de compartilhar aqui, esse daqui embaixo, e mandando para amigos, porque, como eu falei, muita gente não tá recebendo meus conteúdos simplesmente porque o Instagram decidiu, a bel prazer, que eu compartilho fake news de Covid. Sendo que eu quase nunca nem falo desse tema, mas ele decide e é isso aí, né? É assim que funciona. Ai, coceira no olho. Então, bom, gente, basicamente, eu chamei vocês aqui hoje para fazer essa live porque esse é um tema assim bastante importante e dá para fazer uma ligação de todos esses assuntos e ver que absolutamente tudo está interligado. Eu sempre falo disso, mas como a gente fala nos stories, daí fica um pouco quebrado as coisas que eu falo lá, daí põe um videozinho, um texto e tal, fica as informações quebradas mesmo quando a gente faz quando vocês veem os destaques. Mas numa live acaba ficando melhor da gente falar desses temas. Antes de começar, eu já vou avisar pra vocês que eu vou deixar os comentários rolando aqui, porque eventualmente podem acontecer perguntas e tal, então é importante manter aqui, tá? E como sou só eu, não fica na cara de ninguém os comentários, tá bom? Então, assim, essa questão do Lula e do discurso que ele fez no Parlamento Europeu, assim, não é nenhuma surpresa a maneira como ele fez esse discurso, não é nenhuma surpresa as fake news em relação a mapa da fome, ou que tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, ou que impeachment é golpe. Nenhuma surpresa sobre jogar ricos contra pobres, que essa ideia, né, de luta de classes é mais velha que andar pra frente, já é utilizado há muito tempo de formas diversas e não só daquela forma original, tradicional, vista lá no Manifesto do Partido Comunista e depois no Capital do Marx. Ela foi evoluindo e foi se modernizando também, né? Essa teoria marxista foi se modernizando ao longo do tempo. E por que eu resolvi falar disso, embora não seja nenhuma surpresa para mim, e acredito que nem para vocês, que esse discurso foi recheado desses clichês e das fake news, que nenhuma agência de checagem vai checar, porque o objetivo deles não é checar a verdade, não é realmente mostrar para as pessoas um caminho. O objetivo das agências checadoras é dar um badge de boa conduta para as mídias tradicionais que foram perdendo espaço ao longo do tempo por causa das mídias sociais, e é também por isso que hoje querem calar as vozes das pessoas com a anuência desses grandes conglomerados de tecnologia, infelizmente, porque assim fica muito mais fácil de poder colocar as agendas para frente. Mas por que eu resolvi falar se não é nenhuma surpresa? Para vocês notarem determinados comportamentos, como eles vêm vindo desde então e qual é o objetivo final e qual seria a minha proposição para toda essa história. E a importância também de saber dessas coisas. Sabe esse negócio de política não importa, você tem que fazer só o seu, deixa isso pra lá, pra que você tá vendo jornal, pra que você tá vendo notícia? Isso tudo é muito legal para quem tem bastante dinheiro e se protege e pode ir para qualquer lugar, a qualquer momento da sua vida, que pode comprar uma cidadania, que pode ir para outros países, que tem dinheiro em dólar, que tem dinheiro em Bitcoin e etc. Mas isso não funciona para a maioria das pessoas porque, basicamente, tudo o que acontece na política e na economia afeta a nossa vida. Inclusive a nossa, as pessoas que já se protegem, que já tem dinheiro fora, que já tem Bitcoin, que já tem qualquer coisa. Afeta a vida de todo mundo, só que obviamente de maneiras diferentes, em níveis diferentes. E como é que esse tipo de política, esse tipo de discurso e o que está acontecendo no mundo hoje, caminhando para um governo cada vez mais global, e cabe dizer que global é diferente de globalizado. Globalismo não é globalização. Globalização é as pessoas fazendo trade, fazendo negócios umas com as outras,
o tempo todo. Isso acabou sendo muito positivo, porque tem países, pessoas, regiões que se especializam em determinadas coisas, que elas são boas, e elas trocam isso com outros países que são especialistas de outras coisas. E isso fez com que o mundo melhorasse muito de vida, tivesse aumento da renda per capita, tivesse aumento de qualidade de vida e tudo isso. Globalismo é uma ideia de que existem ungidos, né, pessoas assim acima da média, que sabem o que é melhor para as pessoas, para os outros, e que vão se juntar, um grupo, né, de elite, de burocratas e de políticos, alguns eleitos, alguns não eleitos, e esses não eleitos fazem parte de organizações supranacionais, tipo ONU, e todas as que estão por baixo depois da ONU. Tem a ONU por cima, né, nas organizações das Nações Unidas, mas aí tem o Programa da Fome, tem a outra de não sei o que, tem a OMS que é de saúde, tem não sei o que. Então, o globalismo é essa ideia de que um conjunto de políticas vai beneficiar todas as pessoas do mundo da mesma forma, de uma forma homogênea. É óbvio que isso não acontece, e isso acabou de acontecer, inclusive, com a reunião do G20, não sei se vocês lembram disso, mas que eles passaram um acordo, né? Por enquanto está só nas palavras, mas deve ser colocado em prática, para colocar mínimo de imposto de 15% corporativo para todos os países. E os países que não quiserem fazer isso vão ser penalizados ou por meio de comércio, dentre outras maneiras. Então isso nada mais é do que um lobby universal. Não é universal, porque universal é muito arrogância da nossa parte, né? Um lobby global aqui no mundo, dos países ditarem e pressionarem os outros que não queiram fazer as mesmas coisas. Então, se você tá com uma empresa e você quer ir para um lugar que vai te pagar menos impostos, agora o objetivo dessas políticas é você não ter para onde ir. Ficar tudo, eles têm um fetiche, né, com deixar tudo igualitário, tudo no mesmo nível, e obviamente com impostos mais altos, com a impossibilidade de você melhorar essa questão tributária. No Brasil, ainda por cima, tem uma complexidade tributária absurda. Os preços aumentam, outras coisas, outras consequências acontecem, porém o controle é desse grupo de ungidos, desse grupo de pessoas. Então, o Thomas Sowell tem uma frase muito boa que políticos têm uma capacidade muito incrível de fazer com que coisas que eles querem se tornem necessidade nacional. E tudo isso para dizer o quê? Teoria da conspiração, Great Reset. Se você entrar agora e colocar lá no Fórum das Nações Unidas, ou se você colocar no Fórum Econômico Mundial, no Google, ou no DuckDuckGo, que é melhor para pesquisar hoje em dia, por causa das restrições ali do Google, e colocar Great Reset, Fórum Econômico Mundial, você vai ver um número de matérias que mostram pessoas, políticos, burocratas dessas organizações supranacionais falando sobre a importância do Great Reset. Só que essa ideia de desdenhar, de dizer que isso não existe, que é coisa de maluco, que é coisa de conspiracionista, é uma forma da esquerda de forma geral no mundo, já desde sempre, de deslegitimar a preocupação com aquela causa. Então, embora o Great Reset seja algo falado amplamente, inclusive pelos políticos, você pega o Macron falando, ele fala disso, você pega o cara das Nações Unidas, ele fala disso, eles têm uma ideia de que é preciso fazer esses comitês e juntar os líderes dos grandes estados e dos menores também, principalmente aqueles que estão em ascensão, e ditar políticas para todo mundo. Com o pretexto de combater a pandemia, essas pessoas conseguiram cada vez mais poder. Então a pandemia hoje, ela expôs muito da cara do que eles querem fazer com esse Great Reset, ou com o Great Reset do campo econômico, mas ele tem a ver também com todo o campo cultural e social que permeia o econômico. O econômico é só uma maneira, é um jeito de controlar, mas o objetivo é controlar todo o resto. E aí isso não é coincidência, como eu falo para vocês, que tem método, que foi o que eu escrevi no post hoje mais cedo para vocês, porque a ideia do marxismo cultural de aparelhamento das instituições, do ensino, da mídia, da cultura, né, das artes de forma geral, ela não é de agora, ela é lá dos anos 30.
E se vocês forem buscar no Google, provavelmente você vai ver algumas matérias mais antigas desdenhando desse termo marxismo cultural. Marxismo cultural não existe, isso é coisa da cabeça de gente maluca, quem fala isso é conspiracionista, quem fala isso é terraplanista, da mesma forma que quando a Juliana Paes falou sobre delírio comunista, ela virou chacota. Não existe comunismo no Brasil, o Brasil nunca foi socialista, isso não existe, comunismo morreu, o que a gente quer é outra coisa. E rolou todo aquele desdém sobre o termo que ela usou, que era comunista, delírios comunistas, que ela não acredita nisso, coisa e tal. Então, o ponto é, esse desdém sobre as coisas acontecerem, acontece justamente para uma tentativa de tentar não haver atenção para aquele tema, o que fica cada vez mais difícil com as redes sociais. Vocês se lembram quando se falava de Foro de São Paulo e falavam que era coisa da nossa cabeça, que era coisa de maluco? Um dos primeiros, talvez o primeiro a falar disso foi o professor Olavo de Carvalho, cujo trabalho é brilhante. Eu tenho diversas discordâncias da postura dele, da forma como ele se porta nas redes sociais. Tudo isso eu discordo bastante, mas o trabalho dele, intelectual, não tem como você falar assim, não, isso aqui não importa. Pega o que ele falava nos anos 90 sobre Foro de São Paulo e pega o que é que falavam dele. Ah, esse astrólogo maluco, ele não sabe de nada, ele não sei o que, ele isso, ele aquilo. Todo mundo desdenhando dele, só que naquela época a mídia, a informação, ela era super restringida, super restrita. Aquele grupo de jornalistas e pessoas que também já estava aparelhada há muito tempo e a gente não percebia. E ele falava, prestem atenção, o Foro de São Paulo é o maior conglomerado de pessoas de esquerda com o objetivo de fazer o poder da esquerda se perpetuar. E naquela época, quando ele começou a falar disso, o Lula nem tinha chegado ao poder ainda, nem era presidente, estava ainda longe, ainda era a época do Fernando Henrique. Porém, ele já também alertava sobre o perigo da social-democracia, que é uma esquerda mais limpinha, uma esquerda mais light, que não acredita em meios violentos para chegar no poder, mas por meio da cultura, que eu volto a dizer que é o marxismo cultural, que não começou ontem, começou lá nos anos 30. Isso tudo, eu vou falar, inclusive eu mostrei para vocês, falei para vocês, tenho falado bastante da revitalização do meu curso, e eu resolvi aumentar bastante o material sobre marxismo cultural no curso, justamente por essa importância de se entender aonde a gente está hoje e todas as pautas progressistas de hoje, da onde elas vieram e qual é o objetivo delas. E aí lá eu consigo explicar desde onde isso apareceu, como que foi feito, os revisionistas, os marxistas ocidentais, até chegar em Gramsci, que é o italiano que vocês já devem ter ouvido falar do nome dele. Ele foi preso na época que os fascistas dominaram a Itália, e ele, como dirigente, um dos dirigentes do Partido Comunista, ele foi o primeiro do Partido Socialista, saiu, criou o Partido Comunista da Itália, e com a perseguição aos comunistas feitas pelos fascistas, coisa que eu também explico, as semelhanças dos fascistas, dos nazistas e dos comunistas em relação à falta de liberdade individual, censura, partido único, as próprias políticas econômicas são muito parecidas, tudo isso eu também explico no curso, mas eu sempre falo aqui com vocês sobre isso, tem destaques vários sobre isso aqui. Mas o ponto é, ele preso, começou a escrever diversas notas que foram organizadas pela cunhada dele, que virou um livro chamado Contos do Cárcere. Acho que é isso, Contos do Cárcere. Me fugiu da memória se é Contos do Cárcere, Notas do Cárcere, uma coisa assim do cárcere. E ele, nesses escritos, se baseando nos primeiros revisionistas que revisaram o trabalho do Marx, e depois o filósofo húngaro Lukács, que inclusive vários dos socialistas, comunistas, aquele professor doido marxista que vive dizendo que tudo bem matar pessoas numa revolução socialista, ele é meio que o guru desse pessoal. E o Lukács e outros filósofos da época entenderam, isso antes do Gramsci, que eles precisavam ter uma outra proposta, uma outra forma de se chegar no socialismo, porque as bases da sociedade não tinham sido mudadas, e era por isso que os proletários
não estavam, obrigada, cadernos do cárcere, isso aí. E aí por isso que a sociedade, por causa dessa não mudança da estrutura, ou seja, da cultura, da mídia, da educação e etc., por isso que os proletários estavam, na visão deles, inocentemente caindo no capitalismo que os escravizava. Então, enquanto a sociedade ocidental estava evoluindo, aumentando renda per capita, melhorando qualidade de vida, aumentando expectativa de vida e etc., o pessoal do leste europeu, ou da Rússia, ou de outros locais que implantaram comunismo por meio de revoluções violentas, tomando poder, concentrando poder de forma despótica e autoritária, que cabe dizer está escrito no manifesto do Partido Comunista que era o necessário, eles estavam, as outras pessoas, os trabalhadores dos outros locais, ao experimentar essa ascensão de vida, naturalmente estavam confortáveis com o capitalismo. Mas a visão desse pessoal é tão doida que eles falavam assim, não, eles não estão felizes de verdade. É eles que não entenderam, por meio de uma consciência bem no intrínseco, no âmago deles, uma consciência de classe proletária. Eles não desenvolveram essa consciência de classe e é por isso que eles estão sendo enganados pelas benesses do capitalismo. E eu falo isso no curso, eu tô vendo alguns alunos meus aqui, eu falo no curso que o capitalismo ele é uma evolução natural do comércio. Então o comércio começou lá nos primórdios, ainda de maneira primitiva, trocando pouquíssimo excedente que havia. E tudo isso foi acontecendo por uma necessidade natural do homem até se chegar à Revolução Industrial. Só no ano de 1820, mais ou menos, que isso aconteceu, ou seja, se demorou a vida inteira, a humanidade inteira, até você conseguir chegar em 1 bilhão de pessoas e 95% daquelas pessoas eram pobres. Hoje, se você for olhar nessa mesma escala, nós temos 8 vezes mais gente no mundo, 8 vezes mais população quase, né, de 1 bilhão para quase 8 bilhões, e a riqueza aumentou 9.000%. Todos esses gráficos eu ensino a pesquisar no curso, etc. Quem tiver interesse, eu vou divulgar detalhes mais pra frente, mas vai abrir no dia 29 de novembro, ao meio-dia. E aí, eu mostrando esses gráficos, eu mostro que a pobreza saiu de 95% da população para 8% da população agora. Então, com os dados, com a própria realidade, a gente refuta a ideia de que o capitalismo causa miséria, de que o capitalismo é ruim, de que ele causa fome. Pelo contrário, o capitalismo ele é a produção em massa, é a cooperação das pessoas para produzir coisas, e isso fez com que a sociedade experimentasse uma ascensão econômica, social, jamais vista. E geralmente a liberdade econômica, ela fica junto com a liberdade civil. Geralmente. Só que isso também não é um garantidor que as liberdades civis vão ser sempre respeitadas, porque naquele país existe liberdade econômica. E um exemplo muito claro disso hoje é a pandemia, o que está fazendo com países como a Austrália, como Nova Zelândia, como a Áustria, que estão impondo regulações absurdas para os seus cidadãos, prendendo porque não está usando máscara, policial vendo se o negócio do cara, ou o copo do cara tinha realmente café. E isso também está indo na mesma situação, na mesma ideia, com governos progressistas de cada vez aumentar esse tamanho do Estado. E a pandemia, ela foi um excelente pretexto para fazer isso, né? Então eu explico no curso que o capitalismo ele foi toda essa evolução, quanto ele fez bem para a sociedade, o quanto nós estamos melhores hoje em tão pouco tempo, numa escala de tempo, 220 anos, 221 anos desde a Revolução Industrial não é absolutamente nada na escala do tempo de toda a humanidade. Mas para esses teóricos marxistas, esses neomarxistas, ou a nova esquerda, como chamava Roger Scruton, eles achavam que o fato das pessoas estarem felizes e contentes com aquela situação, onde eles poderiam trabalhar, ganhar seu dinheiro, abrir uma empresa e etc e tal, era a falta de consciência de classe, era a falta de uma consciência mais abrangente do papel deles na sociedade. E aí isso vem para os dias de hoje. Quantas vezes vocês escutaram o seguinte: o fulano de tal que é artista de esquerda e rico, não tem problema ele ser rico porque ele tem consciência de classe.
Ah, o fulano que falou pra você que você é racista, você tem sim que aguentar isso porque ele é negro, ele sabe do que ele tá falando, ele tem lugar de fala e ele tem consciência de classe. Ah, a mulher que tá dizendo que feminismo é bom e etc, etc, ela tá fazendo isso e você é burra e não sabe nada do que você tá falando porque ela como mulher, ela tem consciência de classe. E isso veio daí. Veio de Lukács, que depois veio com Gramsci, que fez disso, né, a junção das notas dele acabaram influenciando fortemente os novos filósofos teóricos marxistas, inclusive alguém que é muito conhecido aqui no Brasil, chamado Paulo Freire. Aí hoje eu falei, olha que absurdo que uma página de investimento falou, um cara chamado Paulo Freire, porque ele falando dos pobres e da educação e tal. E aí uma pessoa falou assim, ai, porque agora você é especialista em educação também. Você lê os livros do Paulo Freire? Pois é, eu li, porque eu leio tudo. Vocês estão vendo essa prateleira aqui? E ainda tá faltando alguns livros, porque eu tô usando eles aqui, né, pra fazer a atualização do meu curso e tal. Só essa parte aqui da minha biblioteca é só dedicada à história soviética. Aqui tem Coreia do Norte, China, tem a parte principal, né, russa, eu tenho nazista, eu tenho fascista, eu tenho Paulo Freire, eu tenho todos os as piores pessoas que já existiram no mundo, tem aqui. Tanto os escritos deles originais, eu tenho aqui a bibliografia do Hitler, eu tenho ensaios do fascismo de vários escritores fascistas, eu tenho a autobiografia do Mussolini, eu tenho doutrina do fascismo do Mussolini, e tudo isso eu estudo, porque senão como é que eu vou estudar isso? Primeiro, para passar para vocês, e segundo, para rejeitar uma ideia ou para gostar de uma ideia, eu tenho que ler a original. Geralmente as pessoas, elas ficam muito no que outra pessoa fala, inclusive comigo. Ah, a Renata falou, então eu vou acreditar na Renata. Não acredita em mim, vem aqui e lê o livro. Vai atrás da fonte original em primeiro lugar, porque tá lá. Então, quando eu falo para vocês que os regimes autoritários, eles se parecem muito, eu peguei aqui um livro em que tem vários textos de autoria do Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, antes de ele se tornar parte do Partido Nacional Socialista do Hitler. E ele fala, eu sou um socialista, a minha ideia de socialismo é essa, só que ele tinha críticas ao socialismo marxista, de luta de classes, e ele acabou misturando isso com o nacionalismo exacerbado do Hitler, que era racista, né, queria uma sociedade ariana e etc. E esse bololô se transformou no nazismo. E nazismo, ele é uma junção, nazi é uma junção de palavras alemãs, que é nacionalsocialismo. Eu não sei falar alemão, né, mas é com Z o socialismo deles. Então, nazi é nazi de nacionalsocialismo. Ah, mas na época eles eram considerados de direita. É verdade, quando você olha os próprios escritos deles, eles mesmos eles se consideram como direita por estarem se opondo à esquerda da época, que era uma esquerda predominantemente marxista, comunista. E eles não acreditavam na mesma ideia do que eles, na mesma forma de chegar no poder, e tinha algumas diferenças. Mas o mais importante não é a classificação do contexto histórico da época, de ser de direita ou de esquerda, é fazer a junção disso tudo e ver o que eles têm de comum. Então, eles eram autoritários, eles eram a favor apenas de um partido, eles censuravam os oponentes, eles mataram em nome dessa ideologia, e aí cada um tinha suas peculiaridades também. Mas o que eu queria dizer era, não acreditem só em mim, vão lá e leiam a fonte oficial. E aí, voltando para o Paulo Freire, sim, tomar uma água, né? Porque essa luz aqui é um calor do inferno. Eu li Paulo Freire e lá fica muito latente. Leiam a obra dele que é mais comum de se achar, mais famosa, que é a Psicologia do Oprimido. Lá fica muito, muito fácil de perceber o quanto existe de essa luta de classes do marxismo cultural também. E se você colocar no Google, não é nem do DuckDuckGo, coloca lá Paulo Freire e Gramsci. Vocês vão encontrar uma série de artigos produzidos por estudantes socialistas, marxistas ou sociais-democratas
fazendo uma análise crítica da obra de Paulo Freire em comparação com a de Gramsci, que foi uma pessoa que influenciou muito o trabalho do Paulo Freire. Então ele entendia da mesma forma que a sociedade, pedagogia, desculpa, eu falei psicologia e pedagogia. A sociedade ela é dividida em duas categorias, opressor e oprimido. Então sabe aquele negócio que vocês sempre escutam das páginas de esquerda? O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Mas por que eles falam que isso é ou você é oprimido ou você é opressor? Porque você não tem como ser uma pessoa que não é nem oprimida e nem opressora, que é o caso da maioria das pessoas. Quando você cria um negócio, você gera empregos, a pessoa ganha renda, aprende no negócio, ela pode pegar esse dinheiro, salvar, se ela tiver alguma educação financeira, se ela tem uma boa ideia, ela pode criar uma nova empresa e ela começar a gerar empregos a partir de então. Então todo o ecossistema da economia se conversa e isso também faz muito bem para a nossa parte civil, a nossa parte social. Quando a economia está indo bem, quando você está tendo dinheiro, você tem lucro para investir, você tem dinheiro para cuidar de você, para cuidar da sua família, para fazer uma caridade, para cuidar do meio ambiente. Você acha que tem como cuidar do meio ambiente se as pessoas estiverem passando fome, como é o caso na Venezuela? Quem é que se dá o luxo de pensar, não, eu não vou jogar lixo nesse local porque vai sujar o afluente? Não tem como, porque não tem comida, então o que eles estão fazendo lá é comendo cachorro, jogando lixo na rua, comendo o próprio lixo, porque o objetivo deles do dia é sobreviver. Então esse negócio de, não tem como você ter uma preservação do meio ambiente no capitalismo é exatamente o oposto, Mas o ponto do Paulo Freire que eu queria chegar é que ele foi inspirado por esses novos marxistas, esses neomarxistas, e a obra dele é latente essa percepção. E aí isso foi trazido para a educação do Brasil da mesma forma. Então percebam como é a educação do Brasil hoje. Eu sou professor, eu vou doutrinar o seu filho sim. Eu vou com a camiseta do Che Guevara. Eu vou falar de comunismo como se fosse uma coisa muito boa. Eu nunca vou mencionar que houve um acordo entre nazistas e soviéticos para começar a Segunda Guerra Mundial. E foi isso que permitiu a Polônia ser invadida. E esse acordo secreto, na verdade existia um acordo que era conhecido de não agressão, mas o protocolo secreto incluso nesse acordo só foi ser descoberto em 1989. Tem um massacre que aconteceu na floresta de Katyn, que foi feita pelos soviéticos, e eles culparam os nazistas, e só foi descoberto depois, 40 anos mais tarde. Então, tantas coisas que acontecem, teve uma parada militar, são coisas que todos os meus alunos que estão vendo aqui, que estão me assistindo, vão poder confirmar. Eu conto bastante também sobre uma parada militar que foi feita em conjunto com nazistas e comunistas soviéticos na cidade de Brest, quando eles conseguiram dominar efetivamente a Polônia, que naturalmente não tinha como se defender com duas grandes potências militares atacando cada uma de um lado. E aí eles dividiram a Europa do jeito que eles queriam. Aí acabou a Segunda Guerra Mundial, o Hitler, loucão, foi e invadiu a União Soviética, que era o objetivo dele desde o começo, por diversos motivos, e também por ele não querer dividir o poder com ninguém. Mas o ponto é que eles foram vencidos, mas aí a União Soviética voltou e continuou naqueles locais, lá no leste europeu. No total, a ocupação soviética durou 51 anos, entre os 4 primeiros anos antes dos nazistas e os 46 que acabaram, que foi feito depois dos nazistas. Aí você pergunta, você vai num museu no leste europeu, Praga, Budapeste, você vai para a Bósnia, para a Eslovênia, você vai para a Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia, todos esses países eu fui e eu tô com os materiais aqui, ó. Esses aqui, ó, que estão em pezinho, são materiais que eu trouxe dos museus. E aí você pergunta, o que foi pior para o seu país, o nazismo ou o comunismo? E eles falam o comunismo. E não é porque o nazismo foi bom ou foi legal, pelo contrário, foi horrível, uma coisa absolutamente bizarra, aquela máquina de morte que eles criaram, então isso não tem como sair da memória das pessoas. Porém, o comunismo ele ficou presente lá por tanto tempo, deixou as pessoas num frangalho, a economia em frangalhos, e durante tanto tempo que eles têm a memória muito mais presente do comunismo do que do nazismo. E os professores, no geral, não falam isso pra você. Tem gente, professores esquerdistas marxistas, que dizem que Holodomor, que é a grande fome da Ucrânia, que matou cerca de 7 milhões de pessoas,
falam entre 7 e 10 milhões, mas o consenso é 7 milhões de pessoas, que não existiu, que isso foi uma teoria ou que foi uma forma dos nazistas fazerem propaganda contra a União Soviética. Isso está documentado. Eu fui no museu de Holodomor, isso está documentado. As Nações Unidas reconhecem esse massacre, esse genocídio por fome feito por Stalin. Aí tem professor aqui ensinando para os filhos de vocês que não. E aí por quê? Vale tudo para chegar ao objetivo final, que é esse socialismo mundial. Vale mentir, vale omitir, vale distorcer, vale jogar as pessoas na vala dos leões, vale a hipocrisia. Então, o que isso tudo que eu tô falando tem a ver com o discurso do Lula? Porque para ele vale tudo. Vale mentir, vale dizer que impeachment é golpe, vale dizer que a desigualdade, não sei o que lá, mesmo ele sendo rico, vale dizer que ele que fez os grandes feitos no Brasil. Pô, o cara foi preso, condenado por corrupção. Ele protagonizou um dos escândalos de corrupção maiores do mundo, segundo maior do mundo. Mas para ele vale tudo. E para os apoiadores dele, vale tudo também. Eu, aqui nas minhas pesquisas para o curso que eu estou atualizando, eu achei um vídeo da Dilma em 2013 participando de um congresso do PCdoB. E quando abre a câmera, que é um auditório, tem aqui a figura do Lenin e do outro lado tem a figura do Marx. Figura do Lenin, que os marxistas de hoje, né, o pessoal do PSOL principalmente fala que o Lenin foi super bonzinho, que o Lenin foi super legal, que só o Stalin que deturpou. Porra nenhuma. Pega a biografia do Lenin, pega a biografia dele, pega tudo que for possível de pegar do Lenin. O Lenin tinha uma ideia de que a revolução tinha que ser o mais violenta possível, porque dessa forma ele ia conseguir controlar as massas. E eu conto todas as histórias no curso também, naturalmente, mas eu tenho aqui até um destaque chamado Lenin, que eu pego a biografia dele e passo por uma passagem sobre ele falando sobre os comissariados de justiça que tinham que ser comissariados de extermínio. E mataram milhões de pessoas. Em conjunto, Lenin e Stalin, o Stalin ele só continuou o que Lenin começou, mataram milhões de pessoas, mas para eles vale tudo. E o ponto do marxismo cultural é justamente esse, é fazer com que as pessoas tenham seus valores subvertidos. Então você que gosta de religião, você não pode ser marxista. Você não pode gostar da mesma coisa que a pessoa que gosta de Lenin, de Stalin, de Mao, de Maduro gosta. Por mais que algumas vezes desses líderes, o Maduro é um caso, o Hugo Chávez é outro caso, de falar de Deus e da religião, o Evo Morales tem um vídeo dele entregando uma cruz para o Papa Francisco, que é em forma de foice e martelo. Embora eles falem sobre a religião, é uma forma de deturpar o conceito da religião, ou seja, aparelhar a religião da forma que eles julgam positiva para o objetivo final. Então não é respeito à religião da forma como ela foi concebida, principalmente a religião católica ou as religiões cristãs, né, todas de matriz cristã. Não é sobre isso. Até porque Stalin, Lenin e outros locais do mundo perseguiram padres, freiras, mataram, executaram, confiscaram propriedades da igreja, mas o ponto é, eles perceberam que isso não dava certo. Porque a população, no geral, tem as suas religiões. E aí tem em vários locais do mundo, cada lugar tem a sua religião. Então, por que em vez de lutar contra a religião, eu preciso me envolver na religião? E hoje tá cheio de padre, de pastor, comunista, falando que capitalismo não serve para nada, que capitalismo é pecado. Eu tenho no meu destaque capitalismo escrito lá, tá lá um post de um pastor, que o pessoal da esquerda adora ele. Tem lá a foto dele com o Wagner Moura, tem um monte de artista, o pessoal adora ele. Ele fala o quê? Que capitalismo é pecado. Então a forma de entrar e de fazer a revolução, ela é uma revolução silenciosa, é diferente, ela não é uma revolução drástica, ela não começa do dia para a noite, não, é uma coisa bem devagar, vai dominando as instituições, aparelhando as instituições, aparelhando a educação. Então hoje a gente tem tudo aparelhado no Brasil e em muitos lugares do mundo, não é por acaso. E de quem é a culpa de ter chegado no ponto que está hoje? É nossa.
é minha, dos nossos pais, de vocês, dos nossos avós, porque não tinha informação, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo por trás, a portas fechadas, e quem estava preocupado em trabalhar falou, deixa pra lá, deixa esse cara, deixa ele falar o que ele quiser, liberdade de expressão, né? E realmente eu também acho que tem que ter liberdade de expressão, acho que o cara tem que falar o que ele quiser, o problema é que a gente nunca atuou contra eles. Nós nunca fomos e fizemos um foro de São Paulo ao contrário, com políticos de direita, liberais, conservadores, um think tank, como se fala em inglês, para falar sobre isso. A gente foi fazer isso 5 anos atrás. Os caras estão fazendo isso, desde 1930, antes da Segunda Guerra Mundial. Os caras estão se juntando e formando o que acabou acontecendo, que é a Escola de Frankfurt, que é o resultado final desses filósofos que se juntaram, filósofos, teóricos, operadores do direito, psicanalistas. A Escola de Frankfurt juntou o materialismo do Marx com a psicanálise do Freud e conseguiu fazer essa junção diabólica desses valores em como e planejaram, né, as maneiras de fazer isso ser permeado pela educação. Se isso está acontecendo pela educação e pela cultura, se isso está acontecendo nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Nos Estados Unidos hoje, você tem o tempo todo só aquela história da teoria crítica racial. Teoria crítica. A teoria crítica foi pensada primeiro e de uma forma muito meticulosa pelos filósofos, os intelectuais da Escola de Frankfurt. Aí corta para hoje, 2021. As escolas. As pessoas aprendem nas escolas no geral a vida, como fazer um negócio, educação financeira, direito, economia e as matérias básicas que você precisa, matemática financeira, português, inglês, francês, espanhol. Não, eles aprendem que economia é jogo de soma zero, que desigualdade é igual a pobreza, que ricos são a culpa do mundo ser ruim, que nós nunca estivemos tão ruins, que as pessoas na África serem pobres é culpa dos bilionários dos Estados Unidos, coisas que não têm relação nenhuma, mas é que você aprende na escola. Quantos de vocês aqui, eu sei porque eu recebo esses relatos, eu recebo relatos de alunos, recebo relatos de seguidores falando, eu era assim, eu aprendi assim, ou meus filhos aprenderam assim, e aí eu falo pra vocês, qual é a única forma, a única chance que a gente tem de reverter isso? Educar os nossos filhos. Eu tô falando nossos, mas no meu caso só a única filha que eu tenho por enquanto é a Cookie. Mas o ponto é, quando eu falo pra vocês, se vocês não sabem do que tá acontecendo e como passar isso pros filhos de vocês, vocês vão perder os filhos de vocês pra isso. Mas dia ou menos dias, porque isso, ele tá incrustado em tudo. Tá na educação, desde o professor do ensino fundamental, que vai usar método Paulo Freire, ou vai usar uma coisa bonitinha. Tem lá, tem uma coleção de heróis que tem Frida Kahlo, tem Che Guevara, heróis, tem Paulo Freire, heróis de crianças que são mostrados para eles em diversas escolas construtivistas, por exemplo. Aí você vai para cultura, filmes que exaltam terroristas, como é o caso aí do Marighella. Colocou um cara que era branco como negro, porque se você falar mal você é racista, você não tem consciência de classe, sacou? E aí vai falar que ele era um cara muito bacana e que ele era um revolucionário, um líder. Mesma coisa fizeram com o filme do Che Guevara, fizeram um filme do Lula, fizeram um filme não sei o quê. A cultura, ela é completamente dominada pelos setores da esquerda. A mídia também é dominada, o judiciário também. Um exemplo muito claro disso. Quem se lembra, caso recente da XP, que eu aviso... Por que eu falo tanto desse tema? Porque quem eles dão palco, para quem eles dão palco? Para as pessoas que querem ou conscientemente ou inconscientemente participando dessa grande revolução cultural a caminho desse marxismo novo, desse neomarxismo. E a XP faz muito isso, né? Chama um cara que diz que investir dormindo, ganhar dinheiro dormindo é feio, como se fosse só isso o mercado de capitais. Aí chama a Fernanda Lima, que fala que Natal é uma doença capitalista, aí chama a Monique Iose, aí chama a Astrid Fontenelle, e aí faz negócio de diversidade, porque tem que pôr cota pra mulher, e esse mimimizinho todo, que tudo é agenda vinda desses caras.
Eles não sabem, porque provavelmente eles nunca leram, nunca estudaram, nunca se importaram. Tava lá fazendo o trabalho deles muito bem feito, ganhando dinheiro, que tá tudo perfeito. Só que o problema é o seguinte, como é o mundo que eles vão deixar pros filhos dele? Só dinheiro não resolve tudo. Resolve muita coisa, mas não resolve tudo, né? Então, eles estão fazendo isso. Aí eu fui e falei, presta atenção que esse pessoal dos justiceiros sociais, o objetivo deles não é a harmonia. Pega aí o meu destaque, pega meu destaque em que eu falo exatamente isso. Tá escrito lá, eu avisei, lacração da XP, tá tudo aí, documentado aqui no meu Instagram, enquanto o meu Instagram existir. E eu falei, esses justiceiros sociais, eles não querem harmonia, eles não querem melhora de condição de vida para as pessoas que eles dizem defender, eles querem caos, eles querem briga. Pois dito e feito, depois daquela foto lá sair lá lá de Porto Alegre, do escritório de Porto Alegre, aí vieram as ONGs e processaram a XP e esse escritório. E aí a gente pensa assim, não, mas espera, não existe lei que fale que você precisa ter necessariamente um percentual X que outra pessoa, nada a ver com a tua empresa, diz que você tem que ter de determinadas pessoas. Não existe. Não existe lei que te obrigue a ter cota, não existe lei de diversidade. Então assim, tudo bem, os caras vão processar, mas vai bater lá e porra nenhuma. Não. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul se manifestou favorável a essas questões, porque eles entendem, dentro daquela ideia de ungidos, de pessoas do povo, que vão fazer bem para o povo, que sabem melhor das coisas para as pessoas, e que eles, com a canetinha deles, eles têm um poder para melhorar a vida das pessoas, e nossa, como eu sou bonzinho, e como eu sou bacana, e como eu sou legal. As promotoras lá, procuradoras, depois você dá uma procurada nos nomes delas e procura elas nas redes sociais. Mesmo mimimi. Cotas, diversidade. E ó, gente, o problema não é a diversidade, tá? Deixando claro, porque tem muita gente que confunde isso. O problema não é você ter pessoas diversas na sua empresa ou qualquer lugar que seja negros, índios, brancos, amarelos, gays, trans, mulher. Não importa. Aliás, eu nunca olhei isso nas minhas empresas para ver se a pessoa ia ser boa para mim ou não. O que eu olho é resultado, é se ela tem um bom currículo, é se ela tá apta a fazer aquilo, ou se ela quer aprender, se ela é agilizada, se ela fala bem. São esses os objetivos que eu tenho quando eu trago para minha empresa. Se é gay, se é trans, poderia ligar menos para isso. Mas aí, o que eles fazem? Eles distorcem essa questão de diversidade e fala, se você é contra cotas, você é contra negros. Olha a distorção da lógica. Se você é contra cotas de mulheres no mercado financeiro, que eu sou, que eu acho extremamente ofensivo, então você é contra as mulheres, você quer que as mulheres se fodam. Aliás, você é a favor das mulheres serem abusadas pelos próprios maridos e tomar porrada do marido. Tipo assim, eles distorcem tudo. E aí vai pra internet, telefone sem fio, grupos coletivistas feministas, grupos coletivistas dos negros, grupos coletivistas dos homossexuais. Aí se junta todo mundo nesses grupos coletivistas onde a consciência de classe impera, né? Então assim, não é que eu sou gay, eu sou bom no que eu faço e foda-se que eu sou gay. Eu sou bom no que eu faço, eu vou entrar naquele trabalho porque eu sou bom no que eu faço. Não, é porque eu sou gay, ou eu sou trans, ou eu sou sei lá o quê. E você tem que me engolir, e você tem que não sei o que, e vai ter gorda na praia, e não sei o que lá, porque tem consciência de classe, que é essa ideia totalmente distorcida sobre a sociedade que eles têm. E aí te cancelam, aí cai a sua conta, aí você não pode ser marcada, aí você tem a sua conta deletada, ou você sofre processos. E, dessa vez, está sendo amplamente apoiado pelo Ministério Público do Trabalho, que era o órgão que deveria fazer o quê? Mediar conflitos, não tem que ter opinião própria. Ah, mas eu acho, na minha opinião, eu acho que a XP deveria sim ter mais pessoas negras. E ela deveria sim fazer por cotas. Eu não concordo com isso, mas é sua opinião, tudo bem, vamos discutir sobre isso, legal. Agora, o que eles fazem? Não, a minha opinião, ela é virtuosa. A minha opinião, ela é excepcional, a pessoa lá no judiciário. Então eu, com a minha canetinha mágica do poder, eu vou lá
e vou assinar um negócio dizendo que sim, XP, vocês têm que fazer sim, porque as mulheres sempre foram poucas nesse mercado e nosso mundo é muito desigual e a diferença salarial e a porra toda. Porra, a justiça não é pra isso. Mas o conceito de justiça, de liberdade, de democracia para eles é sempre distorcido, porque eles precisam distorcer tudo isso para chegar no objetivo final. Então, qual é o conceito de justiça deles? Justiça revolucionária. Criaremos crimes, faremos as pessoas parecerem criminosas simplesmente por elas darem uma opinião. Por exemplo, o Maurício Souza, do vôlei. Eu não vejo problema nenhum com o filho do super-homem bissexual. Poderia ligar menos. Essa é a minha opinião e talvez até mude. Se alguém me der um bom argumento aqui, talvez eu mude, tudo bem. E ele falou, olha, eu sou cristão e eu não tô gostando disso, não sei se isso vai parar. Isso foi suficiente para as pessoas falarem que ele era criminoso, que ele deveria estar na cadeia. Olha isso! Enquanto isso, o Lula, que foi de fato condenado por um crime que existe, de corrupção, que tirou dinheiro das pessoas, ou seja, se tem menos hospitais, se tem menos escolas, se tem menos recurso para educação e para saúde, é porque gente como Lula foi lá e fez desvios enormes, e não só para a manutenção do próprio poder, mas para a manutenção do poder dos amigos aqui na América Latina e na África. Por que você acha que o brasileiro financiou porto em Cuba, estrada em Angola e aeroporto de não sei onde, com dinheiro que a gente nunca mais viu, porque tomamos calote, era um contrato escuro, que ninguém sabia de onde era, escuro não, escuso, que ninguém sabia exatamente, fechado, a 7 chaves, confidencial, não sei o que lá. Por quê? Porque o objetivo da corrupção, essa corrupção megalomaníaca, não é só pro Lula pôr no bolso e viajar o mundo, não. O objetivo é manutenção do poder. E por que eles continuam fazendo o que querem e as pessoas aplaudindo? Porque vale tudo para colocar o poder magnânimo dessas pessoas iluminadas lá em cima. Vocês conseguiram compreender o objetivo de tudo isso? Aí vão falar, ai, que terraplanista, nossa, que teoria da conspiração. Peguem lá o Google e coloquem lá, Foro de São Paulo, discursos. Tem o Lula, tem o José Dirceu, tem outros, né? O Foro de São Paulo foi criado pelo Lula e pelo Fidel nos anos 90. E volto a dizer, era assistido como uma coisa absurda. Eu fui uma vez no Morning Show, faz uns 2, 3 anos isso já. E na época a gente estava discutindo foi antes do Bolsonaro ser eleito. E a gente discutindo o PT, coisa e tal. O Joel fazia parte do Morning Show naquela época, depois ele saiu, depois ele voltou agora. Mas na época ele tava lá e ele falou, né, tem gente que acredita em Foro de São Paulo. Eu falei, mas o Foro de São Paulo existe. Não entendi a sua dúvida. Vejam só uma pessoa que se considera liberal, eu vou colocar bem aqui entre aspas, porque de liberal ele não tem nada, e fala que o Foro de São Paulo não existe. Isso foi 3 anos atrás, não foi há 20 anos não. 3 anos atrás. E ele ainda tinha na cabeça dele, que foi incrustada de alguma forma, por anos e anos desse negócio na cabeça de não, o Foro de São Paulo não existe, Foro de São Paulo não existe, que o Foro de São Paulo não existia. E tá lá o povo com foto, porque hoje em dia eles nem disfarçam mais, não dá, né? Tem foto lá. Raul Castro, Dilma, Boulos, Lula e vários componentes aí dessa mesma turminha no Foro de São Paulo de 2021 ou 20. Tá lá a foto deles lá em Cuba, sendo recebidos e atrás um negócio escrito assim, Foro de São Paulo, 23º, 21º, sei lá. E aí? E a gente assim sempre, não, é tudo teoria da conspiração. Então é sempre bom olhar um pouco as teorias da conspiração, porque tem umas que são mesmo, que não fazem sentido, mas tem muitas que são colocadas dessa forma, desse desdém, dessa maneira de tipo... você não sabe o que você tá falando? Porque é a maneira que eles têm de esconder o máximo que dá essas intenções. Só que hoje em dia eles nem conseguem mais esconder. Não. Então, quando você fala de Great Reset, de nova ordem mundial, nossa, parece que os alienígenas vão vir e vão dominar o mundo. Não, nada disso, gente. É muito simples, Isso já está acontecendo e os líderes mundiais já falam disso abertamente, usando exatamente essas palavras. Falam de Great Reset, que seria essa nova forma de capitalismo
ou de socialismo, e cabe dizer que esses marxistas, neomarxistas, eles entendem que é preciso um pouquinho de capitalismo, porque aquela revolução, primeiro, violenta, despótica, autoritária, as pessoas não querem mais ou não apoiam mais, muito embora PT, PCdoB, PSOL, todos apoiaram aí o cara da Nicarágua, que tá lá há 200 anos, apoiaram todos os ditadores da África, apoiam Coreia do Norte até hoje, apoiam Maduro, apoiaram Hugo Chávez. Esse tipo de coisa toda eu documento muito bem no meu curso. Eu conto sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Argentina, sobre Brasil, e agora eu adicionei aula de China e aula de Coreia do Norte, que eu documento na ordem cronológica tudo o que aconteceu para vocês lembrarem, porque às vezes a gente não tem memória do que aconteceu nem no nosso próprio país. Mas o ponto é, eles apesar de apoiarem essas ditaduras, e muitos deles, o próprio Boulos, né, fala que tem democracia em Cuba, que tem democracia na Venezuela, e depois fala que ditadura nunca mais aqui no Brasil, eles entenderam que não é pelas vias violentas, despóticas, autoritárias que eles vão conseguir fazer isso também vale para a economia. Ou seja, vale um pouco de capitalismo, que é o chamado capitalismo de Estado, que Mussolini já dizia que era o caminho mais válido, e Lenin queria ter implantado primeiro o capitalismo de Estado na União Soviética, mas os comunistas não queriam, então acabaram fazendo todas aquelas bagunças que eles fizeram lá. Mas o ponto é, o que é capitalismo de Estado? Que eu também explico bastante no curso. É o Estado controlando todos os aspectos econômicos, porém com alguma atividade privada, porque naturalmente eles fazem isso melhor, mas sempre com ajuda, subsídio, legislação favorável, concessões e burocracias que sejam favoráveis a esse grupo especial de empresas. Vocês lembram das grandes empresas, dos heróis nacionais do Brasil? Então, Oi, JBS, as empresas do Eike Batista, isso tudo é nessa ideia de capitalismo de Estado de, sim, precisamos ter empresas privadas funcionando dentro de um sistema mais ou menos capitalista, mas fortemente regulado pelo Estado. Então, tudo, agência reguladora, todo tipo de legislação, milhões de burocracias, é uma forma, inclusive, de você não ter concorrência. Os pequenos não conseguem ascender para o tamanho daquele cara. Porque como é que você vai concorrer com um dinheiro infinito que vem dos pagadores de impostos ou de dívida que o governo faz e dá para esses caras a juros subsidiado, também pago pela gente? Não tem como você competir com esses caras. Então, o objetivo do capitalismo de Estado ele não vai suprimir todas as ideias de um mercado, ele não vai suprimir tudo, porque isso dá errado, isso já é sabido, mas ele vai controlar fortemente o Estado. E aí você naturalmente não tem como fazer com que as pessoas ascendam assim como elas poderiam, e principalmente isso vai na mentalidade delas. Por que eu sempre falo que o mais importante de consertar no Brasil é a mentalidade? A economia é fácil de consertar? Não é fácil, mas mais difícil é a mentalidade, porque são anos e anos e anos e anos dessas práticas na educação, na mídia, nas artes, na cultura, até no judiciário hoje em dia. Então o ponto é, estudem sobre isso, entendam sobre isso, até porque se vocês entenderem dessa história, a nossa história pregressa, a nossa história atual, vocês vão poder fazer melhores decisões para sua vida profissional, para sua vida pessoal, onde eu vou morar, como eu vou investir meu dinheiro, como que eu vou proteger essas coisas. Se você é uma pessoa completamente alienada, né, que nunca viu sobre isso, você não é rico, você não tem uma puta grana, mas você guarda um dinheirinho todo mês, e você tá aplicando na poupança, por exemplo, ou só compra tesouro público, tesouro direto do Brasil, você não tá protegendo o seu dinheiro de verdade. Como é que você sabe, como que você entende que você precisa ter dinheiro fora? Você tem hoje várias possibilidades, né? O mercado de capitais é justamente sobre isso, é democratização do investimento para as pessoas, os mercados mais sofisticados, ou seja, mais livres, é que conseguiram isso primeiro. Então, se você não entende disso, como que você vai tomar uma decisão se você vai para o emprego X ou emprego Y? Se você pode planejar para morar num lugar melhor do que o Brasil, ou olhar e ver os lugares onde tem uma certa liberdade, tem até bastante liberdade, mas está indo na contramão dessas liberdades individuais depois da pandemia. Como se proteger, como entender o racional por trás para a proteção do seu patrimônio em relação à inflação. Quantos economistas, olhem lá no Google,
Expansão monetária, imagina, isso não dá inflação. E eu e os economistas austríacos, principalmente, falando, dá sim. Uma hora dá, não dá pra saber quando nem quanto, mas vai sim, vai dar. E aí a inflação no mundo, ó. Quem é que tá se dando bem agora? Quem tem dólar, quem tem Bitcoin, quem tem ouro, quem tem prata, quem tem urânio, quem tem platina, quem tem alguns tipos de investimentos que você, vendo o cenário político e o cenário econômico, você consegue. Óbvio que você não consegue acertar sempre na mosca, não consegue traçar tudo, é impossível de saber tudo o que está acontecendo no mundo o tempo todo, né? Mas você tem como melhorar as suas alocações de investimentos, tem como melhorar as suas decisões profissionais, tem como melhorar até suas decisões pessoais. Eu tenho alunas que chegaram aqui, feministas, chatas, com horrores de problemas com a família, agora elas trabalham, empreendem, têm uma relação legal com a família, não enche mais o saco, quer produzir, quer empreender, etc. Isso que eu tô falando pra vocês não é só pra dizer pros outros que vocês sabem, não. É pra aplicar na vida real. É pra aplicar de verdade. E eu tô aqui há 1 hora falando direto, sem parar, porque realmente é importante. E bom, eu não sei se eles vão me cortar aqui com 1 hora de live, mas o ponto é, se vocês gostam desses assuntos, querem entender sobre isso, sobre o nascimento do capitalismo, nascimento do socialismo, marxismo cultural, escola de Frankfurt, social-democracia, o que é liberdade econômica, como que nasceu o mercado de capitais, para que ele serve, destruir essas falácias que as pessoas falam todo dia sobre economia, sobre política, entender da história do nosso povo, a nossa história do Brasil, a história da América Latina, história de outros países que influenciaram também na nossa história, o meu curso é muito bom para isso, sério. E ele era bom já, mas ele tá ficando muito bom agora, porque a quantidade de informação que eu adicionei é enorme, eu tô me dedicando muito nesses assuntos, e é dia 29 ao meio-dia a abertura. Ainda vou publicar teaser novo, vai ter material novo, vai ter surpresa, vai ter convidado especial, vai ter um monte de coisa que eu vou publicar pra vocês, mas já fica aí com essa data na cabeça, dia 29, meio-dia. E basicamente é isso, gente. Vamos ver se eles vão me encerrar aqui com 1 hora, ver se tem alguma... Olha, a aluna da Coreia do Sul, gente, que legal. Eu tenho alunos no mundo inteiro, isso é muito legal. E os alunos antigos têm acesso aos módulos novos, a todos os conteúdos novos. O Marton falando que vai fazer pela 3ª vez. Eu tô suando aqui, gente, desse calor que tá nessa luz. A Lari falando, até hoje não achei ninguém na internet com um curso igual o seu. É que você não viu agora. Agora vai ficar definitivo o conteúdo, vai ficar definitivo. E sempre, a cada 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, eu vou fazer atualizações, principalmente da parte dos dados dos países, né? Ana Paula, maravilhosa. Spoiler! Ana Paula vai ser uma das participações especiais. E o reloginho apareceu aqui, faltando 2 minutos para encerrar a live. Passou muito rápido, pelo menos para mim, porque eu falei pra caramba. Mas são assuntos que eu, modéstia à parte, domino. Eu gosto muito disso. Eu vejo a importância disso para todas essas decisões que eu falei para vocês, mas também e principalmente para não deixar que isso seja tudo que os seus filhos conhecem. Tudo que eles conhecem na mídia, na escola, nas universidades, na cultura, nas artes, nas coisas que eles vão fazer parte, não tem como vocês esconderem eles numa bolha para sempre. Por isso que é importante eles saberem disso. E para eles saberem, você precisa saber primeiro, né? Então, vamos comigo nessa, tá bom? Bom, faltando 1 minuto e 10 aqui para terminar. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva. Conseguimos manter mais de 2.000 pessoas aqui durante quase toda a live. Então, foi muito legal, mesmo com o Shadow Ban. Chupa Instagram, chupa! E até a próxima. Um beijo para vocês. Boa noite.